Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso amado e Salvador Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Até porque nós estamos passando por um período de quarentena, um período de isolamento social. Uma crise que atingiu todo o planeta. E é imprescindível e é importante, meus queridos alunos, professores, nós publicarmos e anunciarmos ainda mais a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegue nas casas, nos lares, e as pessoas possam, então, alimentar a sua esperança em Cristo Jesus. Portanto, já convido, compartilhem seus grupos, porque este tema que nós estaremos estudando hoje é um tema muito importante para que nós possamos entender a salvação que vem para nossas vidas através de Jesus Cristo. Tá bom? A lição que nós estudaremos aqui é a lição da classe de juvenis, que tem como tema um convite de salvação. Número da lição, lição número 8. Este convite de salvação é o convite que Jesus Cristo dá para todos aqueles que nele crê. Este convite de salvação é um convite que todos nós temos que aceitar este convite. Mas por que salvação? Será que toda a humanidade ela precisa ser salva? E se ela precisa ser salva, o que ela está fazendo de errado? O que esta humanidade está fazendo para que todos precisem de um Salvador? Vamos aqui, antes de iniciar esta lição, a leitura principal dessa lição, vamos fazer aqui uma analogia. Vamos fazer de conta que nós estamos no navio em alto mar. É uma reflexão. Nós estamos no navio em alto mar. E o passageiro, o comandante desse navio, anuncia que o navio vai naufragar a 30 minutos, a 1 hora, mais ou menos aproximadamente 1 hora a 30 minutos. E então, todos veem a consciência e a reflexão que todos os tripulantes daquele navio precisam se salvar. Por quê? Porque o anunciante, o comandante daquele navio anuncia que o navio irá naufragar. Com isto, os passageiros caem em si e entendem que precisa ser salvo. Podemos falar a mesma coisa a respeito da humanidade e Jesus Cristo. Jesus é o nosso comandante. Jesus Cristo é aquele que anuncia que todos nós somos pecadores e precisamos então ser salvos. Salvo por quem? Pelo o único que pode nos salvar, que é o nosso amado Jesus Cristo. Esta é uma pequena reflexão que eu estou passando aqui para vocês, para que nós possamos entrar aqui no tema dos tópicos e subtópicos desta lição. O texto principal desta lição diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este texto bíblico, podemos dizer que é um dos pontos, é um dos textos centrais da palavra de Deus, um dos pontos centrais da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui está, meus queridos irmãos, a expressão, uma das expressões máximas de amor de Deus para com a humanidade. Por quê? Porque ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você observar essa expressão tal maneira, quer dizer que é um amor que não tem como medir. Até o próprio escritor sagrado, o apóstolo João, ele não conseguiu identificar e nem descrever o tamanho deste amor de Deus para conosco. É um amor imensurável. É um amor que não tem como medir. Um amor que Deus derramou para todos, para todos. É um amor maior. Primeiro ponto que eu quero
observar aqui neste texto principal desta lição é de tal maneira, ou seja, um amor maior, um amor que nenhum ser humano é capaz de entregar, mas Deus entregou por nós. Como é que nós sabemos disso? Por causa da sequência do texto, que deu seu Filho unigênito, ou seja, a maior entrega, o maior amor, Deus entregou a maior entrega. Qual a maior entrega que um pai poderia dar para alguém? Era o seu próprio filho. O Filho do Deus Altíssimo foi entregue em favor da humanidade. Por este amor que é tão grandioso de Deus, ele entregou o seu bem maior, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Continuando aqui o texto, ainda nós estamos aqui na leitura oficial, na leitura principal dessa lição, continuando vai dizer o seguinte: porque todo aquele que nele crê não pereça, porque todo aquele é uma expressão que nos leva a entender que é o maior alcance. Teve o maior alcance nestes textos sagrados, a qual Deus fez com a humanidade. Ele amou o mundo com um amor maior que poderia existir em toda a humanidade. Ele entregou o seu Filho, a maior entrega. Ele ofereceu esta salvação para todo aquele que crê, ou seja, o maior alcance, e todo aquele que crê não pereça. Continuando, a maior confissão, temos que crer, que é a maior confissão, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o maior presente, ou seja, só neste texto bíblico aqui, nós temos o maior amor, a maior entrega, a maior confissão, o maior alcance e o maior presente. Este texto é um texto muito importante para nós, porque é o Jesus Cristo. Ele demonstra que tudo isso ele fez na cruz do Calvário. Este grande amor que ele sentiu por nós, ele apenas não falou, mas ele demonstrou, entregando a sua própria vida para morrer pelos nossos pecados. Os nossos pecados que nos distanciam de Deus, Jesus Cristo morre, o Santo morre em favor de nós, para que nós possamos então nos aproximar de Deus através do Filho, Jesus Cristo. A leitura oficial, a leitura bíblica dessa classe está em João capítulo 3, versículo 14 e 19. O primeiro ponto dessa lição diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro ponto. Como explicar a dimensão do amor de Deus? Essa tarefa é praticamente impossível, pois tal magnitude vai muito além da nossa concepção. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade se preocupou em trazer novamente o homem para a sua presença. Ou seja, o homem foi distanciado de Deus, foi afastado da comunhão do homem de Deus lá no Jardim do Éden, através de Adão, quando eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer o fruto proibido. A partir do momento que eles comem, a Bíblia nos diz que o pecado entra no mundo. Então, o pecado causou esta separação entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor e a sua infinita compreensão de entendermos que nós somos falhos, ele envia outro homem, que a palavra de Deus em Romanos diz que é o segundo Adão, vem em espírito, que é Jesus Cristo, e cumpre toda a lei, cumpre todos os mandamentos em nosso lugar, fazendo assim que nós possamos então nos unirmos novamente em comunhão com Deus através de Jesus Cristo, através daquele único que pode nos salvar. Jesus Cristo mesmo declarou em João capítulo 14, a partir do versículo 5 e 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, ele é a vida e ele é o caminho. Somente por ele é que nós conseguimos nos aproximar novamente, chegar novamente
a ter a comunhão com o nosso Senhor. O segundo ponto dessa lição, já adiantando aqui para os irmãos, diz o seguinte: que deu o seu Filho unigênito. O quanto Deus nos ama é uma pergunta. Já refletimos acerca desta pergunta, mas ainda há um ponto a considerar. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos, conforme João 3,16. É impressionante o preço pago por Cristo para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado e da condenação eterna. O preço de Deus, o preço que Deus pagou por nós, é um preço do Filho unigênito. Unigênito, na expressão original, quer dizer que é da mesma essência, quer dizer que é da mesma natureza. O próprio Deus, conforme João capítulo 1, versículo 14, diz que ele se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. É impressionante, meus queridos amigos, irmãos, pessoas que me ouvem neste momento, a quão grande magnitude e impressionante ato de amor que Deus fez por nós. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele vem ao nosso encontro, viver conosco aqui na terra, para demonstrar este grande amor que ele tem pela humanidade. Demonstrar que ele ama o mais vil pecador. Não importa aquilo que nós façamos diante de Deus. Não importa se é um assassino, se é um criminoso, se é aquele homem ou aquele jovem que praticou as mais terríveis coisas diante do Senhor. Mas quando nós nos achegamos a Deus, nos ajoelhamos na presença de Jesus, pedimos perdão a Ele pelos nossos atos, com arrependimento sincero, Ele nos aproxima novamente de Deus pela sua maravilhosa graça. Continuando aqui a nossa lição, o segundo parágrafo do segundo ponto diz: uma vez Cristo contou uma parábola que retrata com muita clareza o quanto somos preciosos para Deus. Era a história de uma ovelha que havia se perdido, conforme Lucas capítulo 15, versículo 3 e 5. Esta história, meus queridos, conta de uma ovelha que se perdeu e o pastor desta ovelha deixa as 99 no lugar seguro e vai atrás de outra ovelha, da ovelha que estava perdida. E quando este pastor, este cuidador das ovelhas, encontra a ovelha perdida que estava ferida, ele coloca nos ombros a ovelha e leva ao encontro das outras. E lá ele faz um grande banquete. Lá ele faz uma festa por causa que a ovelha que estava perdida foi encontrada. Isso traz à nossa memória o quão grande amor que Deus tem por nós quando um pecador se arrepende das suas falhas, quando o pecador se arrepende dos seus erros, quando o pecador ele reconhece que necessita deste cuidado de Deus, que necessita desta salvação do Senhor, que necessita da presença de Deus em nossas vidas. Jesus, ele fala com relação a esta parábola, ensinando aos ouvintes que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador cai em si e entende, assim como os tripulantes daquele navio que eu contei no início, e entende que precisa de um Salvador, que precisa ser salvo. Salvo de quê? Salvo para quê? E salvo para ir para onde? Nós veremos um pouco mais sobre isso um pouco mais na frente, tá bom? O terceiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o que é salvação? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É nesse momento que tudo se faz novo e passamos a ser nova criatura, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas se passaram e eis que tudo
se fez novo, no momento em que nós aceitamos ao Senhor, no momento em que nós erguemos a nossa mão para dizer assim nas nossas igrejas: eu aceito este Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo, ele começa a habitar no nosso ser e nos ensinar e nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Este momento é um momento precioso porque nós aceitamos a Deus. Em Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 10, diz que com a boca se crê, se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Por isso, meus queridos irmãos, é imprescindível aceitarmos a Cristo para sermos uma nova criatura diante do Senhor e vivermos na presença do Senhor. O segundo parágrafo deste terceiro ponto diz: a salvação não é apenas a libertação do jugo do pecado, mas igualmente uma condição de aproximação gradativa e intensa com o nosso Deus, ou seja, o processo de santificação. Após nós sermos salvos através da nossa fé em Cristo Jesus, aceitando a Ele como nosso único e suficiente Salvador, começa então este processo de estar em santificação. Como é que este processo de estar em santificação? Aprendendo a cada dia mais com o Senhor, através da leitura da palavra, através das orações, da intimidade com Deus em oração, através das mensagens, através de tudo que nós sabemos de Deus relatado nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, elas nos promovem esta tão grande obra de salvação que é a santificação. Jesus Cristo falou em João 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos santifica e nos direciona à verdade completa, que é Jesus Cristo. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta libertação que a verdade nos traz é a libertação para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, a culpa dos nossos pecados não estão mais sobre nós, porque Cristo levou na cruz do Calvário. E através dele agora nós temos livre acesso à presença de Deus, à presença do nosso Pai. Amém? Continuando aqui, ainda no segundo parágrafo do terceiro ponto, diz: ele reflete, vê, fala, sente e entende e vive a diferença. Ou seja, vivos em Cristo, agora nós temos umas novas atitudes, umas novas ações. Nós somos guiados agora pelo Espírito Santo, igual fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o Espírito que nos guia e por este motivo nós andamos e fazemos agora coisa diferente para glorificar o nome do Senhor. Então a salvação, meus queridos irmãos, é este ato. Depois que nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nós temos a vontade também de ver nossos companheiros sendo salvos também e exercendo esta mesma fé em Jesus. Depois, por causa disso, é que nós procuramos continuar a manter este processo de aproximação com o nosso Deus, esse processo de santificação, para que nós possamos, então, a cada dia amadurecer espiritualmente. O quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: qual é a sua escolha? Qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa escolha com relação à salvação? O navio que eu citei no início, que os tripulantes ficaram apavorados ao saber do comandante que o navio iria afundar, qual seria então a primeira decisão desses tripulantes? É cada um tentar se salvar da maneira em que eles achassem melhor, ou tentar ligar, né, se tivesse sinal em alto mar, ou tentar conseguir um salva-vidas, né, um barco, né, que estava ali
a bordo do navio. Eles iam tentar se salvar de qualquer maneira. De qualquer maneira. E nós sabemos que precisamos ser salvos. Nós temos também que correr para o único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Quando nós entendemos que precisamos de salvação, precisamos ser salvos, que o convite de salvação que Jesus Cristo deu é para toda a humanidade, nós então aceitamos a este convite. Porém, aqueles que não aceitam o convite de salvação entregue por Jesus Cristo, infelizmente, Jesus ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Infelizmente, Jesus ele não é mal educado. Jesus disse, batei na porta e abre-se-á. Ele bate na porta da sua casa, do seu coração, e vai depender de nós, se nós vamos abrir os nossos corações para então aceitar este convite de salvação. Por isso que é um convite. Deus ele deu este convite para toda a humanidade e então nós precisamos fazer a nossa escolha. Nós precisamos então decidir, através do nosso livre-arbítrio, se nós vamos aceitar ou não esta escolha. O quarto ponto vai dizer o seguinte: você já aceitou a salvação em Cristo? Claro que sim. Talvez você esteja dizendo, que bom que sim, penso eu. Mas é importante deixar claro que a escolha pela salvação em Cristo requer atitude, e atitude diária. Veja só o que Jesus disse certa vez. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, conforme Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus falou que aquele que quer seguir a ele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. O que é negar a si mesmo? É negar as suas vontades para fazer a vontade do Pai. É negar a sua natureza para fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. A nossa natureza ela não é tendenciosa a nos aproximar do Pai. Por isso Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos olhar para Jesus. Devemos olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Devemos entender o quão grandioso é esta obra de salvação para as nossas vidas. E esta obra requer renúncia também da nossa parte, da parte do homem. Porque o homem ele tem este poder de decisão permitido por Deus, o livre arbítrio, a liberdade de decidir entre escolher seguir a Cristo ou escolher se afastar de Jesus. Por isto que é necessário que nós exerçamos muito bem esta escolha. O segundo parágrafo ainda deste quarto ponto vai dizer o seguinte: o recebimento da salvação inicial é marcado por três etapas. Três etapas que é marcado pela salvação inicial. A primeira etapa é reconhecer que somos pecadores. Romanos 3, 23. Aquilo que eu falei no início. Né? Nós temos que reconhecer que precisamos ser salvos. Romanos 3, 23 diz assim, que nós estamos destituídos da glória de Deus. Que nós estamos afastados da glória do Senhor. O segundo ponto é confiar em Jesus como nosso Salvador, conforme Atos 16, 31. Atos 16, 31 vai falar do carcereiro, a qual vê Paulo e Sila livres da prisão. Ele chega para Paulo e pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este é o segundo ponto, confiar plenamente em Jesus. O terceiro ponto é finalmente confessar Jesus Cristo como o nosso Salvador, conforme Romanos 10, 10. Porque pela boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então é importante nós estarmos então preparados, alicerçados, fundamentados na redenção do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos então ser salvos. A salvação é para todos. A obra de redenção foi dada para toda a humanidade. O amor maior de Jesus foi dado, foi entregue para toda a humanidade. Porém, é preciso nós tomarmos as nossas escolhas.
E as nossas escolhas são decididas agora em vida. Em Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Então, nós receberemos um julgamento, um juízo de Deus. E esse juízo que nós estaremos dispostos e entregues perantes ao Senhor, ele será feito porque a palavra de Deus nos fala que será concretizado. Porém, aqueles que estão em Cristo receberão um julgamento mais diferente, que é o tribunal de Cristo para receber os seus galardões. Portanto, tomemos a nossa escolha hoje, meus queridos irmãos, professores. Servimos ao nosso Cristo vivo hoje, para que nós possamos, então, desfrutar das bênçãos dos céus e não passar pelo julgamento terrível a qual o livro de Apocalipse nos fala. Tá bom? Fiquem todos com esta palavra. Espero ter acrescentado algo de importante nessa lição para os queridos professores e aqueles que estão me ouvindo nesta tarde, aqui à tarde. Não estou gravando aqui nesta tarde. E gostaria de deixar aqui uma dica para os queridos professores. Distribua, compartilhe com seus alunos. Nós não estamos dando aula presencial nas nossas congregações, nas nossas igrejas, mas vamos influenciar, continuar a distribuir, a compartilhar a palavra de Deus, as aulas da CPAD, da EBD, para que os nossos alunos, mesmo em casa, possam aprender também mais de Deus, tá bom? Fiquem todos com esta palavra, até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.